Papa Francisco me revelou este segredo antes de partir. O que aconteceu depois foi sobrenatural. Imagine receber uma mensagem que mudaria sua vida para sempre. Clara sempre confiou na lógica, na ciência e no que podia ser comprovado. Como enfermeira, lidava diariamente com a realidade dura dos hospitais, onde a fé muitas vezes parecia não ter espaço. Mas tudo mudou quando foi chamada para integrar a equipe que cuidava de um paciente cercado por sigilo absoluto. O que ela não esperava era descobrir que aquele homem era o Papa Francisco. A princípio, tentou manter a postura profissional, sem se deixar levar pela grandiosidade da situação. Mas em um momento inesperado, ele pediu para vê-la. O Papa Francisco olhou em seus olhos e disse um segredo que ecoou dentro dela de uma forma inexplicável. Dias depois, um acontecimento sobrenatural desafiou tudo o que ela acreditava. O que ele disse, como algo impossível aconteceu diante dos olhos da ciência. Esta história real vai surpreender você e fazer questionar tudo o que achava saber sobre fé e milagres. Fique até o final e descubra o desfecho surpreendente desta história emocionante de superação. Desde muito jovem, Clara aprendeu a buscar respostas concretas. Cresceu em um lar católico, cercada por ensinamentos religiosos, rituais e crenças transmitidas por gerações. Sua mãe rezava todas as noites antes de dormir, e sua avó sempre lhe dizia que Deus cuidava de tudo. No entanto, Clara nunca conseguiu sentir essa certeza dentro de si. Desde criança, tinha uma mente analítica, questionadora e não se contentava com explicações abstratas. À medida que foi crescendo, começou a perceber que muitas das respostas dadas pela religião não eram suficientes para saciar sua curiosidade. Aos poucos, sua confiança na ciência tomou o lugar da fé que um dia esteve presente em sua vida. A escolha pela enfermagem veio naturalmente. Fascinada pelo funcionamento do corpo humano, encontrou no conhecimento médico algo sólido, confiável e previsível. Enquanto muitos à sua volta viam a mão de Deus na recuperação de pacientes, ela via a precisão dos tratamentos, a eficácia dos medicamentos e o esforço incansável das equipes médicas. Com o tempo, seu distanciamento da fé se tornou definitivo. Não via sentido em rituais religiosos nem em rezas que pareciam não alterar o destino de ninguém. A igreja, antes presente em sua infância, se tornou apenas um prédio que ela passava sem sequer notar. Clara se orgulhava de sua racionalidade, via a fé como algo ultrapassado, uma muleta emocional usada por aqueles que não conseguiam lidar com as incertezas da vida. Nunca sentia necessidade de acreditar em algo maior. Sua confiança estava na ciência e no que podia ser comprovado. Até então, nada em sua vida tinha lhe dado motivo para pensar diferente. Clara nunca esqueceu os dias que antecederam a morte de seu pai. O cheiro forte dos remédios misturado ao perfume suave da mãe ainda estava gravado em sua memória. O quarto pequeno onde ele passava seus últimos momentos sempre estava em penumbra, iluminado apenas pela luz fraca do corredor. A mãe segurava sua mão com força, enquanto murmurava orações silenciosas, os olhos inchados de tanto chorar. Clara, ainda menina, se agarrava à esperança ingênua de que se rezasse com bastante fé, seu pai se levantaria da cama como se nada tivesse acontecido. Fechava os olhos, juntava as mãos e pedia para que Deus fizesse um milagre. Mas os dias passaram, e a melhora nunca veio. A tosse ficou mais forte, o corpo dele mais fraco e o olhar cada vez mais distante. Em uma manhã, quando acordou e viu sua mãe sentada ao lado da cama, os olhos vazios e as mãos trêmulas, Clara soube que suas preces tinham sido em vão. O silêncio da casa pesava mais do que qualquer palavra. Pessoas entravam e saíam. Algumas tocavam sua cabeça e diziam palavras que não faziam sentido. Ela queria gritar, perguntar por que Deus havia ignorado seus pedidos. Não fazia sentido. Se existia uma força maior que cuidava de todos, por que deixaria seu pai partir daquela forma? Olhou para o pequeno crucifixo na parede do quarto e sentiu raiva. Não conseguiu derramar uma lágrima naquele momento. Apenas fechou as mãos com força e jurou para si mesma que nunca mais confiaria em algo que não pudesse ver ou provar. Com o tempo, a dor se transformou em determinação. Clara decidiu que jamais ficaria de mãos atadas novamente. Se a fé não pôde salvar seu pai, então ela encontraria outra forma de salvar vidas. Se dedicou aos estudos com uma intensidade que assustava até os professores. Passava horas na biblioteca, absorvendo tudo sobre anatomia, doenças e tratamentos. Ao contrário de sua mãe, que continuava indo à missa toda semana,
Clara evitava qualquer contato com a igreja. Para ela, o único caminho para evitar mais perdas era entender a lógica por trás da vida e da morte. A enfermagem lhe deu um propósito. Sempre que via um paciente melhorar depois de um bom tratamento, sentia que estava no caminho certo. Não era Deus, era a ciência. A fé havia se tornado apenas uma lembrança distante, enterrada junto com a dor do passado. Clara era conhecida no hospital em que trabalhava por sua precisão e controle absoluto. Nenhum detalhe passava despercebido por ela. Sabia exatamente quais eram os procedimentos mais eficazes, conhecia cada medicamento e mantinha a equipe sob disciplina rígida. Não era dada a demonstrações de afeto e evitava se envolver demais com os pacientes. Não acreditava que uma conexão emocional pudesse fazer diferença no desfecho de um caso. Para ela, o que determinava a recuperação era o diagnóstico correto, o tratamento adequado e a resistência do organismo. Ao longo dos anos, presenciou situações que apenas reforçaram sua convicção. Algumas vidas se apagavam de forma repentina, sem explicação aparente, enquanto outras se prolongavam contra todas as previsões médicas. Pessoas saudáveis eram levadas por doenças silenciosas, enquanto pacientes em estado crítico resistiam sem motivo aparente. Para Clara, tudo era questão de estatística. Aprendeu a aceitar que a medicina tinha limites, mas nunca atribuiu isso a algo sobrenatural. Sempre que ouvia alguém dizer que um paciente havia se recuperado por um milagre, sentia uma irritação silenciosa. Não era um milagre, era um conjunto de fatores que podiam ser analisados e explicados. Sua frieza profissional a tornou uma referência dentro do hospital. Era procurada para os casos mais difíceis, pois sabiam que não se deixaria abalar por emoções. Os próprios colegas a admiravam, mas também mantinham uma certa distância. Alguns achavam que ela era apenas reservada, outros viam sua postura como arrogância. Clara não se importava. Seu compromisso era com a ciência e com a vida dos pacientes, não com opiniões sobre sua personalidade. Sempre soube que seu trabalho salvava vidas, e isso bastava. Enquanto alguns buscavam conforto na fé para lidar com as perdas, ela preferia encarar a realidade sem ilusões. Para ela, o único poder real estava no conhecimento e na técnica. Clara sempre acreditou que a vida era feita de escolhas racionais, mas agora se via diante de uma realidade que não podia controlar. Há poucos meses, recebeu um diagnóstico que mudaria tudo. Descobriu um câncer fatal em seu corpo e que tinha somente mais alguns meses de vida. O câncer estava avançado, espalhado por órgãos vitais, sem possibilidade de tratamento eficaz. O médico explicou com calma, mas as palavras soavam distantes. Não havia margem para dúvida. Seu tempo era curto. Diferente de outras pessoas que entravam naquela sala e saíam devastadas, Clara apenas escutou, absorveu a informação e seguiu adiante. Não chorou, não buscou conforto e, principalmente, não rezou. Para ela, não havia motivos para questionar o que não tinha explicação. A vida seguia um ciclo biológico e o dela estava se encerrando. Ela até pensou em se afastar do trabalho, mas a ideia de passar seus últimos meses em casa, esperando o inevitável, era ainda mais sufocante. Se sua vida sempre foi construída com base na dedicação ao hospital, então não fazia sentido parar agora. Decidiu continuar trabalhando, lidando com cada plantão como sempre fez. Se não podia mudar o próprio destino, ao menos poderia continuar fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Voltou à rotina sem revelar a ninguém o que estava acontecendo. Não queria olhares de piedade, frases de conforto ou qualquer insinuação de que deveria se preparar para o fim. O corpo começou a dar sinais da doença. Pequenas dores que antes eram fáceis de ignorar se tornaram mais frequentes. O cansaço, que antes só aparecia no fim de um plantão intenso, passou a acompanhá-la durante o dia todo. Mesmo assim, Clara se recusava a parar. Para ela, enquanto estivesse de pé, ainda era útil. O hospital era seu refúgio e sua última conexão com o mundo que conhecia. Cuidava dos pacientes com a mesma precisão de sempre, mas, no fundo, começava a sentir algo que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, não estava apenas no controle. Pela primeira vez, não era a enfermeira que ajudava a salvar vidas, mas sim a paciente que sabia que em breve não haveria mais nada a ser feito. O hospital seguia sua rotina habitual quando um burburinho começou a se espalhar pelos corredores. Médicos e enfermeiros cochichavam entre si, tentando entender o motivo da movimentação intensa vinda da ala restrita. Clara,
Acostumada a emergências e casos delicados, não deu muita atenção no início. Achava que se tratava de mais um paciente influente que exigia sigilo, algo comum em hospitais daquele porte. No entanto, o nível de restrição imposto àquela internação era incomum. Ordens diretas da administração foram repassadas a todos. Ninguém deveria fazer perguntas ou tentar acessar informações sobre o novo paciente. Apenas um grupo muito seleto teria contato direto com ele. A curiosidade crescia entre os funcionários, mas Clara se manteve indiferente. Para ela, um paciente era apenas um paciente, independentemente de seu status ou fama. Ainda assim, notou que algo naquele caso era diferente. Os seguranças foram redobrados na entrada principal e na ala de internação. Profissionais de alto escalão, que raramente circulavam pelos corredores, estavam ali, supervisionando tudo de perto. O clima entre os funcionários era de tensão, mas Clara continuou seu trabalho como sempre, verificando prontuários e coordenando sua equipe. Seu foco estava nos pacientes que precisavam dela, não em mistérios que não lhe diziam respeito. Durante uma pausa rápida, pegou um café na sala dos funcionários e percebeu que até os médicos mais experientes pareciam inquietos. Ninguém sabia quem era o paciente, nem mesmo alguns membros da equipe principal. O nome nos registros havia sido substituído por uma sigla, e todos os acessos aos exames e diagnósticos estavam bloqueados. Clara não era do tipo que se deixava levar por especulações, mas admitiu para si mesma que aquele caso era diferente. Algo grande estava acontecendo. O hospital estava lidando com alguém importante, alguém que precisava ser protegido de algo que ninguém ali sabia explicar. Clara continuou sua rotina sem se envolver na agitação causada pela chegada do paciente misterioso. Sua experiência a ensinou a não desperdiçar energia com especulações, pois sabia que cedo ou tarde, tudo se esclareceria. Apesar de seu profissionalismo, não pôde deixar de notar a escolha cuidadosa da equipe que ficaria responsável pelo atendimento. Eram os melhores médicos e enfermeiros do hospital, todos convocados diretamente pela administração. Como ela sempre estava no topo da lista de profissionais, esperava ser incluída entre os selecionados, mas para sua surpresa, recebeu uma função secundária neste caso. Ficaria como reserva, sendo acionada apenas se necessário. Não se sentiu ofendida nem decepcionada. Seu foco sempre foi o trabalho, independentemente de sua posição dentro dele. Mas sua cobrança pessoal por obter sempre os melhores resultados a fez pensar no porquê não foi escolhida. Será que alguém sabia do seu destino fatal inevitável? Nos primeiros dias, observou a movimentação de longe, ocupando-se com os demais pacientes do hospital. Sabia que a equipe principal tinha acesso direto ao quarto, mas ninguém comentava nada. As informações eram estritamente controladas e até os relatórios médicos eram bloqueados para o restante dos funcionários. Clara, apesar de sua curiosidade, manteve-se distante. Estava acostumada a lidar com sigilos médicos e seu profissionalismo sempre a impediu de buscar informações que não eram de sua alçada. Mesmo assim, era impossível ignorar o fato de que aquele paciente estava atraindo uma atenção incomum. Além da segurança reforçada, membros da administração circulavam pelos corredores com frequência, sempre atentos a qualquer movimentação. Com o passar do tempo, a equipe médica e de enfermeiros seguia sua rotina com discrição, sem deixar escapar qualquer detalhe sobre o paciente. Clara continuava ocupada com seus plantões, mas aos poucos começou a perceber que algo naquela situação era diferente de tudo que já havia enfrentado. O sigilo era absoluto, e até mesmo os funcionários mais antigos do hospital pareciam desconfortáveis com a falta de informações. Sua função de reserva a mantinha afastada, mas uma intuição incômoda começava a surgir. Não sabia exatamente o motivo, mas sentia que mais cedo ou mais tarde seria chamada para aquela ala. O sigilo em torno do paciente era absoluto. O burburinho entre os funcionários crescia, mas ninguém se atrevia a fazer perguntas diretas. Nos corredores havia sempre alguém cochichando, tentando adivinhar quem poderia estar internado sob tanta proteção. Alguns diziam que era um líder político, outros sugeriam um grande empresário, mas ninguém tinha certeza. Clara, apesar de ouvir essas conversas, nunca se deixava levar por especulações. Para ela, a identidade do paciente não mudava seu trabalho. Ainda assim, era impossível não notar a tensão entre os profissionais, especialmente aqueles que faziam parte da equipe principal. A movimentação ao redor do quarto dele era diferente de qualquer outra situação que Clara já havia presenciado.
Enfermeiros saíam da ala parecendo abalados, mas sem revelar nada. Médicos que normalmente se portavam com confiança demonstravam um respeito incomum ao entrar naquele espaço. Até mesmo os seguranças mantinham uma postura mais rígida do que o normal, atentos a qualquer movimentação estranha. Apesar disso, não havia alarde. O hospital funcionava normalmente, mas aquela ala carregava uma energia diferente. Era um silêncio denso, quase solene, que parecia se espalhar para além das paredes. Clara continuava concentrada em seu trabalho, mas aos poucos começou a sentir algo que não sabia explicar. Mesmo sem ter acesso direto ao paciente, sentia que sua presença afetava de alguma forma a rotina do hospital. Era um sentimento sutil, mas constante. Não era medo nem ansiedade, mas algo que despertava sua atenção. Sempre que passava perto da ala onde ele estava, percebia uma calma que contrastava com a agitação do resto do hospital. Era um ambiente de reverência, algo que ela não entendia, mas que por alguma razão não conseguia ignorar. Mesmo mantendo sua postura profissional, sabia que havia algo diferente naquela internação, algo que em breve acabaria envolvendo seu caminho. O chamado veio de forma inesperada. Um dos enfermeiros da equipe principal precisou se afastar por um problema de saúde, e Clara foi convocada para substituí-lo. A notícia pegou todos de surpresa, inclusive ela, que não esperava ser acionada depois de tanto tempo, apenas observando a movimentação de longe. Não havia espaço para recusa. Sua função era clara, e mesmo que não estivesse envolvida no caso desde o início, sabia que deveria assumir seu posto com a mesma disciplina de sempre. Respirou fundo, vestiu o avental e caminhou em direção à ala restrita. Pela primeira vez, atravessaria aquelas portas e veria de perto o paciente que vinha causando tanta tensão no hospital. Conforme avançava pelos corredores, sentiu uma estranha mudança dentro de si. A ansiedade que costumava acompanhar desafios inesperados não estava ali. Pelo contrário, uma tranquilidade incomum tomou conta de seu corpo, como se aquele momento já estivesse decidido muito antes de acontecer. Os outros enfermeiros a olharam com expressões indecifráveis, quase que antecipando algo que ela ainda não entendia. Clara se limitou a seguir o protocolo, revisando rapidamente as anotações e absorvendo todas as informações que lhe foram passadas. Havia poucos detalhes sobre o estado clínico do paciente, mas a orientação era clara. O atendimento deveria ser feito com o máximo de discrição, e qualquer interação direta seria limitada ao essencial. No meio daquela rotina intensa, pela primeira vez em meses, Clara se esqueceu da própria doença. Não havia tempo para pensar em diagnósticos nem em prazos. Pela primeira vez, seu foco estava inteiramente voltado para algo que não envolvia sua própria condição. Clara organizava os suprimentos quando ouviu dois médicos conversando em um tom baixo no corredor. Não era do tipo que prestava atenção em rumores, mas a tensão na voz deles fez com que seu instinto de observação entrasse em alerta. Discretamente, continuou seu trabalho enquanto tentava captar trechos da conversa. As palavras vieram aos poucos, interrompidas pelo cuidado dos médicos em não serem ouvidos. No entanto, uma frase em especial fez com que seu corpo paralisasse por um breve instante. O paciente misterioso, aquele que estava sendo protegido com sigilo absoluto, imobilizando todo o hospital, era o Papa Francisco. O choque foi imediato. Sua mente tentou racionalizar a informação, mas algo dentro dela se recusava a aceitar a realidade. Respirou fundo, retomando o controle. Não poderia deixar que aquilo interferisse em sua conduta profissional. Fechou o armário de suprimentos e caminhou pelo corredor com a mesma postura firme de sempre, mas por dentro, sentia a notícia ecoar como um trovão silencioso. O Papa estava ali, poucos metros à sua frente, cercado por uma equipe médica que se mantinha discreta, mas claramente afetada pela importância daquele paciente. De repente, os detalhes começaram a fazer sentido. A segurança reforçada, o clima de respeito no hospital e a maneira como até os profissionais mais experientes pareciam lidar com algo muito maior do que uma simples internação. Mesmo tentando se manter alheia ao impacto da revelação, Clara sentiu algo diferente naquele momento. Não era uma emoção clara, tampouco uma mudança de pensamento, apenas uma leve inquietação que não soube explicar. Durante toda a sua vida, evitou tudo o que estivesse relacionado à fé. Agora, diante da presença de uma das figuras mais importantes da Igreja Católica, sentia seu ceticismo ser colocado à prova de uma forma inesperada. Tentou afastar qualquer pensamento que fugisse da lógica.
continuaria seu trabalho como sempre fez. Mas, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que algo dentro dela começava a se mover de uma forma que não conseguia controlar. Nos dias seguintes, Clara continuou sua rotina dentro da equipe que prestava suporte ao Papa Francisco, mas algo parecia diferente. Havia uma atmosfera sutilmente distinta ao redor daquela ala, um tipo de silêncio que não era apenas ausência de som, mas sim uma sensação de calma. Mesmo acostumada a ambientes hospitalares, onde a tensão e a urgência eram constantes, ela notava que ali dentro, o tempo parecia passar de forma diferente. Enfermeiros e médicos que entravam no quarto saíam com expressões contemplativas, como se tivessem passado por algo além do simples exercício da profissão. Não era algo que pudessem explicar, apenas sentiam. Mas Clara se recusava a se deixar levar por qualquer coisa que não pudesse ser medida ou analisada. Seguia seu trabalho com a mesma disciplina de sempre, concentrando-se nos relatórios, na logística e nas funções que lhe foram atribuídas. Em momentos de pausa, enquanto reorganizava suprimentos ou caminhava pelo corredor, percebia uma leveza que contrastava com sua própria racionalidade. Algumas enfermeiras comentavam entre si que era impossível entrar naquele quarto sem sentir uma paz indescritível. Outros mencionavam que a presença do Papa transformava o ambiente, tornando-o diferente de qualquer outro lugar do hospital. Clara ouvia, mas não dava importância. Para ela, o respeito e a admiração pela figura dele eram o suficiente para explicar tais sensações. O fato de ser um líder religioso inspirava reações emocionais, mas não havia nada além disso. Apesar de tudo, por mais que tentasse ignorar, algo nela começava a incomodar. Não era apenas o que as pessoas diziam, mas o que ela própria percebia. Mesmo sem entrar no quarto, mesmo sem ouvir diretamente sua voz, sentia uma presença marcante naquela ala. Uma espécie de ordem silenciosa que não fazia sentido, mas se recusava a admitir qualquer possibilidade que fugisse da lógica. Continuaria fazendo seu trabalho sem distrações, sem se envolver em crenças ou interpretações subjetivas. Enquanto pudesse manter os pés no chão, sua mente permaneceria firme no que sempre acreditou. O Papa era apenas um paciente e nada mudaria sua forma de enxergar o mundo. Clara manteve seu compromisso com a rotina. Sua função agora incluía organizar os suprimentos necessários para a equipe médica que atendia o Papa. Era um trabalho técnico, sem espaço para distrações, e ela tratava a tarefa com a mesma seriedade de sempre. No entanto, sempre que se aproximava daquele quarto para repor medicamentos ou ajustar materiais, sentia algo diferente. Não era apenas o silêncio respeitoso dos corredores nem o profissionalismo dos colegas, mas uma leveza no ambiente que não conseguia justificar. Havia uma sensação de acolhimento que a fazia hesitar por frações de segundo antes de atravessar a porta. Um sentimento que não combinava com seu pragmatismo. Os dias passavam e mesmo sem contato direto com o paciente, Clara começava a perceber pequenas diferenças em si mesma. Antes, fazia seu trabalho sem se importar com o que acontecia ao redor, mas agora sentia que havia uma mudança sutil sempre que saía daquela ala. Não era um pensamento consciente. Apenas um resquício de sensação que persistia, um tipo de paz que não deveria estar ali. Ela se recusava a atribuir qualquer significado àquilo. Mesmo com todas as justificativas racionais, Clara não conseguia ignorar completamente o que sentia ao entrar ali. Sempre que passava pelo quarto, sentia uma presença marcante, mesmo sem vê-lo, sem ouvir uma única palavra. Algo ali transcendia sua experiência habitual, mas ela se recusava a admitir que fosse algo além do ambiente respeitoso criado pela equipe. Seguia seu trabalho com precisão, garantindo que tudo estivesse no lugar certo, dentro dos padrões exigidos. Não deixaria que sensações vagas interferissem em sua conduta. Mas por mais que tentasse se manter firme, aquela leveza insistia em acompanhá-la, deixando-a com uma dúvida que não sabia como resolver. Em um dia que parece passar normalmente, o sigilo mantido com tanto rigor foi quebrado de forma abrupta. Em questão de horas, a notícia da internação do Papa Francisco se espalhou, e antes que a administração do hospital pudesse reagir, uma multidão já se aglomerava do lado de fora. Jornalistas, fiéis e curiosos ocupavam as ruas, alguns em busca de informações, outros simplesmente esperando por um sinal da figura que admiravam. As câmeras estavam posicionadas em todas as entradas e os repórteres faziam transmissões ao vivo tentando captar qualquer detalhe sobre seu estado de saúde.
O hospital, antes um ambiente de rotina controlada, agora era um centro de atenção mundial. A segurança foi reforçada imediatamente. Guardas foram posicionados nos corredores que levavam até o quarto do Papa, e novas ordens foram emitidas à equipe médica. O acesso ficou ainda mais restrito, e até mesmo alguns dos profissionais que estavam acompanhando o caso desde o início foram afastados. Qualquer risco de vazamento adicional precisava ser contido. Clara percebeu a tensão no olhar dos colegas. O peso daquela internação já era grande antes, mas agora se tornava insustentável. Movimentos que antes eram simples, como atravessar um corredor ou entrar na ala restrita, passaram a ser monitorados com atenção máxima. A pressão sobre os funcionários aumentou. Entre um atendimento e outro, Clara ouviu enfermeiras comentando sobre chamadas insistentes de jornalistas, tentando arrancar qualquer informação. Alguns funcionários mais jovens pareciam assustados, temendo errar ou fazer algo que pudesse comprometer o sigilo. No entanto, para Clara, o caos externo não mudava seu foco. O hospital podia estar cercado, o mundo poderia estar atento, mas sua função continuava a mesma: garantir que tudo estivesse no lugar, que os suprimentos estivessem organizados e que nada faltasse para o atendimento do paciente. Ainda que seu nome fosse conhecido pelo mundo inteiro, para ela era apenas mais uma internação que exigia profissionalismo e precisão. A confusão nos corredores se intensificava a cada hora. Enfermeiros apressavam os passos, médicos conferiam protocolos repetidamente e seguranças permaneciam atentos a qualquer movimentação suspeita. Do lado de fora, a multidão continuava a crescer e os jornalistas faziam perguntas insistentes a qualquer funcionário que saísse do hospital. O ambiente estava carregado e Clara sabia que aquela tensão poderia comprometer a concentração da equipe. No entanto, algo destoava de toda aquela pressão. Dentro da ala onde ficava o quarto do Papa, a calma era absoluta. Diferente dos outros pacientes em estado grave, cujo quarto costumava ser um espaço de inquietação e preocupação, aquele ambiente parecia intocado pelo caos do lado de fora. Clara observava atentamente as pessoas que tinham acesso direto a ele. Médicos experientes, enfermeiros que haviam lidado com as situações mais desafiadoras, todos demonstravam uma serenidade que não fazia sentido para ela. Em qualquer outro caso, haveria olhares preocupados, cansaço visível e conversas discretas trocadas nos corredores. Mas ali, ao contrário, havia um respeito silencioso, quase solene. Mesmo os profissionais mais céticos pareciam imersos em algo que Clara não conseguia entender. Ela se recusava a acreditar que a presença do Papa fosse responsável por aquilo. Para ela, eram apenas médicos e enfermeiros cumprindo seu dever com profissionalismo, mas ao mesmo tempo, algo a incomodava profundamente. Durante os plantões, tentava observar melhor o comportamento dos colegas. Não era apenas o respeito que demonstravam, mas a forma como pareciam mais leves, como se algo neles tivesse mudado. Mesmo em meio ao estresse, havia uma confiança quase palpável. Alguns saíam do quarto com um olhar contemplativo, outros pareciam silenciosamente transformados. Clara, que sempre evitou qualquer envolvimento emocional no trabalho, sentia um incômodo crescente. Não queria admitir, mas nunca havia visto nada parecido. A dúvida começou a se instalar. O que estava acontecendo ali dentro? O que aquele homem representava para aquelas pessoas? E, principalmente, por que ela própria começava a se questionar sobre coisas que há muito tempo havia enterrado? Em uma certa noite, o hospital parecia mais silencioso do que o normal. Clara estava sozinha no setor de suprimentos, conferindo as fichas de estoque e reorganizando os materiais necessários para os plantões seguintes. O movimento nos corredores havia diminuído e até a tensão causada pelo vazamento da internação do Papa parecia mais distante naquele momento. Enquanto etiquetava frascos de medicamentos, ouviu um som suave ecoando pelo corredor vazio. No início, pensou que fosse apenas um ruído qualquer, talvez uma conversa distante entre médicos ou enfermeiros, mas logo percebeu que não era algo comum. Era uma voz, fraca, mas firme, pronunciando palavras que não conseguia distinguir completamente. Parou o que estava fazendo e olhou ao redor. O som parecia vir do quarto do Papa, mas aquilo não fazia sentido. A segurança estava reforçada. Ninguém podia entrar sem autorização e os horários de atendimento eram estritamente controlados. Mesmo assim, a voz continuava pausada, serena, carregando um tom que lhe pareceu estranhamente familiar. Uma sensação desconhecida percorreu seu corpo. Era um incômodo diferente, não de medo,
mas de algo que tocava uma parte dela que há muito tempo evitava acessar. Deixou os suprimentos de lado e se aproximou lentamente do corredor, desconfiada, procurando de onde vinha aquela voz. O ambiente mantinha a mesma tranquilidade de sempre e não havia ninguém por perto. Apenas aquele som, que por instantes parecia ser direcionado a ela. Clara olhou ao redor, tentando encontrar alguma explicação lógica. Talvez fosse alguém falando baixo em uma sala próxima, ou algum ruído vindo dos monitores do quarto. No entanto, ao verificar os arredores, encontrou apenas o mesmo vazio de antes. O coração bateu mais rápido, mas sua mente tentou buscar justificativas racionais. Respirou fundo, ajeitou o jaleco e voltou ao que estava fazendo. Mas por mais que tentasse ignorar, aquela voz permaneceu em sua mente. Algo nela a inquietava, porque a voz parecia carregar uma mensagem que Clara ainda não estava pronta para entender. Nos dias seguintes, Clara tentava afastar da mente a lembrança da voz que ouvira naquela noite. Seguia sua rotina com a mesma precisão de sempre, reorganizando suprimentos, conferindo protocolos e evitando distrações. No entanto, algo dentro dela parecia ter despertado, e por mais que tentasse ignorar, pequenas coincidências começaram a chamar sua atenção. Sempre que passava pelo corredor que levava ao quarto do Papa, sentia uma mudança sutil no ambiente, uma espécie de calor leve que a envolvia por alguns segundos. Não era algo que pudesse ser explicado, mas também não era algo que pudesse ser ignorado. Além disso, começou a notar a forma como as pessoas próximas ao Papa falavam sobre ele. Não era apenas o respeito esperado por alguém de sua posição. Havia algo mais profundo na maneira como os médicos e enfermeiros se referiam a ele, como se cada encontro fosse algo significativo. Alguns comentavam discretamente sobre a paz que sentiam ao entrar naquele quarto. Outros pareciam carregar no olhar um tipo de admiração silenciosa que ia além do profissionalismo. Clara sempre desprezou exageros emocionais no ambiente hospitalar, mas percebeu que nesse caso não se tratava apenas de emoção, era algo genuíno, algo que ela não conseguia definir. Mesmo tentando se manter cética, Clara começou a reparar que até os detalhes mais simples pareciam ganhar um novo significado. A forma como a equipe principal se comportava, a maneira como os corredores ao redor daquela ala pareciam mais silenciosos do que o resto do hospital, até mesmo a expressão dos pacientes que ficavam próximos dali pareciam diferentes. Tudo isso a deixava inquieta. Tentava justificar racionalmente, dizendo a si mesma que era apenas um reflexo da influência de um líder religioso. Mas no fundo, algo nela sabia que era mais do que isso. Ela só não estava pronta para aceitar. O plantão daquela noite estava mais longo do que o habitual. O cansaço começava a pesar nos ombros de Clara, e a sucessão de protocolos, verificações e ajustes nos suprimentos exigia mais dela do que esperava. Mesmo sem contato direto com o Papa Francisco, aquela ala do hospital parecia consumir sua energia de um jeito diferente. Sentia-se exausta, mas não apenas pelo trabalho. Havia um peso que não sabia explicar, uma inquietação que não vinha apenas do corpo, mas também da mente. Em busca de um momento de descanso, encostou-se na parede ao lado da porta do quarto dele, fechando os olhos por alguns instantes. Sem perceber, suas mãos encontraram um pequeno objeto esquecido sobre o carrinho de suprimentos. Era um terço de madeira, simples, gasto pelo tempo, mas que carregava um significado evidente. Apenas quando seus dedos deslizaram pelas contas, é que notou o que segurava. Pensou em soltá-lo imediatamente, mas algo a fez hesitar. Sentiu um calor inesperado se espalhar pela palma da mão, como se o objeto carregasse uma energia própria. Um arrepio percorreu sua nuca, não de medo, mas de algo mais profundo, algo que sua mente teimava em rejeitar, mas seu corpo já havia reconhecido. Por um instante, esqueceu-se de onde estava. A sensação não era física, mas emocional. Uma lembrança distante tentou emergir, algo enterrado há anos. Talvez fosse o peso do cansaço, talvez apenas coincidência, mas naquele momento, segurando aquele terço, Clara sentiu algo mudar dentro dela. Não soube dizer o que, nem tentou entender. Apenas ficou ali, imóvel, enquanto sua mente tentava organizar uma confusão de pensamentos que nunca estivera disposta a enfrentar. O burburinho nos corredores indicava que algo havia mudado. Clara, que estava organizando uma bandeja de suprimentos, percebeu os olhares apreensivos trocados entre os médicos e o aumento da movimentação ao redor do quarto do Papa. Não demorou para que um dos médicos a chamasse de lado
e informasse, em um tom sério, que o estado de saúde dele havia se agravado e que seria necessária uma transferência para um setor ainda mais equipado. A notícia não a surpreendeu, pois sabia que seu quadro era delicado, mas algo na forma como a informação foi passada fez com que sentisse um peso diferente. Antes que pudesse reagir, ouviu a frase que a fez paralisar por um instante. O Papa havia pedido para falar com ela. Seu primeiro instinto foi questionar a lógica daquilo. Ela não fazia parte da equipe principal, nunca havia entrado em seu quarto, não era uma das responsáveis diretas por seu atendimento. Não havia motivo para que ele sequer soubesse de sua existência. O espanto foi seguido por uma inquietação que não conseguia definir. Pensou em recusar, dizer que não havia necessidade, mas antes que pudesse formular qualquer justificativa, percebeu que suas pernas já a levavam em direção ao quarto. Seu coração acelerava a cada passo, não por medo, mas por uma sensação indefinível. Respirou fundo antes de atravessar a porta, tentando manter a razão acima de qualquer emoção. O ambiente dentro do quarto era diferente de tudo que já havia experimentado. O ar parecia mais leve, apesar da gravidade da situação. O Papa Francisco estava deitado, visivelmente fragilizado, mas sua presença preenchia o espaço de uma maneira que Clara não conseguia explicar. Por um instante, sentiu um nó na garganta, algo que não vinha do cansaço ou do peso do momento, mas de uma emoção que há muito tempo evitava sentir. Ficou ali, parada, sem saber o que esperar. Nunca havia se sentido tão pequena diante de alguém, não por status ou hierarquia, mas pela serenidade que emanava dele. E naquele instante, sem que precisasse de palavras, sentiu que algo maior estava prestes a acontecer. O tempo pareceu desacelerar no instante em que Clara levantou os olhos e encontrou o olhar do Papa. Havia uma serenidade nele que contrastava com sua condição debilitada. Seu rosto carregava as marcas do tempo e da doença, mas ainda assim sua expressão era tranquila, quase como se estivesse alheio à fragilidade de seu próprio corpo. Ele sorriu para ela, não com o tipo de formalidade que se espera de alguém em sua posição, mas com a gentileza de quem reconhece uma alma em conflito. Por um breve momento, Clara sentiu um aperto no peito, uma sensação que não vinha do nervosismo, mas de algo mais profundo, algo que não sabia nomear. Hesitou por um instante, sem saber se deveria se aproximar mais. O olhar dele permanecia firme, mas ao mesmo tempo acolhedor. Não era invasivo, não era analítico, apenas a observava como alguém que já conhecia sua história antes mesmo de ouvi-la. Clara, que passou a vida acreditando apenas no que podia ser comprovado, sentiu-se estranhamente vulnerável diante daquela presença. Não havia julgamento naqueles olhos, apenas compreensão. Como se de alguma forma, ele soubesse das dúvidas que pesavam sobre ela, dos anos em que afastou qualquer traço de fé, do cansaço silencioso que carregava no fundo da alma. Por um instante quis desviar o olhar, mas algo dentro dela a impediu. Havia uma paz inexplicável naquele quarto, uma sensação de que nada precisava ser dito para que ele entendesse tudo. Sem perceber, apertou levemente a barra do jaleco, tentando se agarrar a qualquer resquício de racionalidade. Mas naquele momento, diante daquele olhar que parecia atravessar todas as barreiras que construiu ao longo da vida, Clara sentiu que algo nela estava prestes a mudar. Ela não sabia o que, nem estava pronta para aceitar, mas pela primeira vez em anos, não sentiu necessidade de lutar contra isso. O Papa começou a falar com uma voz serena, mas com uma força que atingiu Clara em sua essência. Suas palavras não eram genéricas nem superficiais, eram precisas, como se conhecesse cada detalhe de sua trajetória. Ele mencionou sua descrença e a forma como ela se agarrou à ciência para preencher o vazio deixado pela ausência de respostas. Falou sobre o pai dela, sobre aquela menina de 11 anos que rezou com todas as forças pedindo um milagre que nunca veio. Disse que compreendia sua dor e sua busca incessante por lógica em um mundo que, muitas vezes, não tem explicação. Mas a frase que mais a desconcertou veio em seguida. Deus nunca a abandonou, mesmo quando ela achava que sim. Sua respiração falhou por um instante, e um frio percorreu sua espinha. Como ele poderia saber da angústia silenciosa que carregava há tanto tempo? O Papa continuou falando sobre algo que a inquietava ultimamente, como se lesse seus pensamentos mais profundos. Disse que havia algo dentro dela tirando sua paz, roubando seus dias e fazendo com que sua alma pesasse. Clara prendeu a respiração. Ele estava falando sobre sua doença? Ninguém ali sabia. Ela nunca mencionou nada para os colegas.
muito menos para os médicos que cuidavam dele. A verdade é que passou anos ignorando qualquer possibilidade de intervenção divina, mas agora, diante daquela figura frágil e ao mesmo tempo tão cheia de vida, sentiu que sua resistência estava se desfazendo. O Papa disse que Deus sempre nos dá o que precisamos no momento certo, que Ele fala conosco de maneiras que muitas vezes não conseguimos entender, mas que tudo tem um propósito, mesmo quando não conseguimos enxergar. Foi então que ele disse algo que fez seu coração disparar. Mencionou uma noite específica, em que ela escutou uma voz fraca vinda daquele quarto. Contou que naquela noite, ele viu de perto o sofrimento dela. Ele disse que falou com ela, e que no fundo, ela o ouviu. Aquelas palavras fizeram seu estômago revirar. Era impossível. Ela se lembrava da sensação estranha, do arrepio que percorreu sua pele ao escutar aquela voz. Na época, tentou se convencer de que era sua mente pregando peças, uma exaustão extrema transformada em alucinação. Mas agora, ele descrevia detalhes daquele momento com precisão. Falou sobre a forma como ela parou no corredor, o tempo que ficou tentando entender de onde vinha aquela voz, e até sobre como sua respiração ficou ofegante quando percebeu que não havia ninguém ali. Ela queria contestar. Queria dizer que aquilo não fazia sentido, mas suas pernas estavam fracas, suas mãos trêmulas e sua garganta fechada. Sentia-se vulnerável, completamente exposta. O Papa não precisava provar nada, mas ainda assim descreveu tudo com exatidão, talvez para acalmar sua mente racional que ainda tentava resistir. Falou sobre o terço que ela segurou sem perceber e que naquele momento colocou suas mãos sobre ela. Falou também do aperto que sentiu no peito e sobre a dúvida que tomou conta dela depois daquele episódio. Cada palavra era como um espelho refletindo tudo o que Clara tentou negar por anos. Pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha respostas. Não conseguia encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Seus olhos ficaram marejados, mas ela tentou segurar. Não queria chorar ali, não queria parecer frágil, mas algo dentro dela se desmoronava lentamente. O peso que carregou por tanto tempo parecia prestes a se dissipar, e isso a assustava mais do que qualquer diagnóstico. Sentia um nó na garganta, um tremor nos lábios, e pela primeira vez em anos, não sabia o que dizer. O Papa apenas a observava, sem pressa, sem cobrança, apenas esperando que ela processasse tudo aquilo no seu próprio tempo. Clara, a mulher que sempre teve respostas para tudo, sentiu-se pequena diante daquele momento. Algo mudava dentro dela, algo profundo e irreversível. Ela não sabia ainda o que era, mas sentia, e dessa vez, não tentou fugir. Clara respirou fundo, tentando recompor-se, mas a sensação dentro dela era avassaladora. O Papa continuava a encará-la com aquela serenidade que parecia enxergar além de sua fachada inabalável. Seu olhar não era de pena, tampouco de compaixão vazia. Era um olhar que transmitia conhecimento, como se ele compreendesse cada pedaço quebrado dentro dela, cada luta silenciosa travada ao longo dos anos. Ela sentia sua armadura interna ruir, tijolo por tijolo, mas ao invés de desespero, sentia algo diferente. Uma calma desconhecida, como se estivesse sendo sustentada por algo que nunca havia permitido entrar em sua vida. Ele segura a mão de Clara por um breve instante. Quando ele segurou sua mão, Clara sentiu um calor percorrer seu corpo de um jeito inesperado. Não era apenas o toque de uma pessoa idosa e frágil, mas algo que parecia atravessar sua pele e tocar algo muito mais profundo. Então, ele disse aquelas palavras com a certeza de quem sabia o que falava. Você ainda tem muito o que fazer aqui e muitas pessoas para ajudar. Sua voz era suave, mas carregava um peso imenso, como se fosse um chamado, um lembrete de algo que ela não havia enxergado até então. Aquelas palavras a atingiram como uma onda que se choca contra as rochas, desgastando qualquer resistência que ainda restava. Antes que pudesse reagir, a mão dele se soltou e em poucos segundos, os enfermeiros o levaram dali. Ela ficou parada, observando a porta se fechar, sentindo que algo dentro dela também havia sido encerrado. Mas o que exatamente? O que acabara de acontecer? O hospital ao seu redor parecia seguir normalmente, mas Clara não se sentia mais a mesma. Um turbilhão de emoções tomava conta dela e pela primeira vez em anos permitiu-se não ter todas as respostas. Levou a mão ao próprio peito, sentindo seu coração disparado, e percebeu que o vazio que a acompanhava há tanto tempo já não era o mesmo. Não sabia se era fé, não sabia se acreditava, mas sentia. E dessa vez não tentou explicar.
Apenas viveu aquele instante, permitindo que aquilo fizesse parte dela. Algumas semanas se passaram desde a partida do Papa Francisco, e Clara tentou retomar sua rotina no hospital. Apesar de tudo o que viveu, tentou se convencer de que nada havia mudado. Evitava pensar no que sentiu naquele quarto, nas palavras que escutou e na paz que tomou conta dela nos últimos momentos ao lado dele. Mas por mais que tentasse ignorar, algo dentro dela não era mais o mesmo. O peso que carregava por tantos anos parecia menor. As dúvidas que sempre a acompanharam já não tinham a mesma força. No entanto, foi apenas ao buscar o resultado de um exame de rotina que percebeu que a mudança em sua vida ia muito além de seus pensamentos. Ao sentar-se diante do médico, Clara notou a expressão de espanto no rosto dele. Ele segurava seus exames, os olhos alternando entre as folhas e a tela do computador, tentando encontrar uma explicação para o que estava vendo. Por fim, ele disse algo que a fez prender a respiração. O câncer havia desaparecido completamente. Não havia sinal da doença. Nada que justificasse sua presença nos exames anteriores. O médico, incrédulo, insistiu que só podia haver um erro e pediu novos exames com urgência. Clara consentiu, mas algo dentro dela já sabia a resposta. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital, cada passo parecia ecoar algo que ela ainda não conseguia aceitar por completo. No mesmo dia, Clara refez todos os exames, acompanhando cada etapa com a frieza de quem sempre confiou na ciência. Horas depois, segurava os novos resultados nas mãos e ali estava a confirmação. O câncer havia desaparecido sem deixar rastros, sem explicação possível. O médico, ainda mais perplexo, repetia que casos assim eram praticamente impossíveis. Mas ela não precisava de explicações, porque no fundo, já sabia que aquilo era mais do que uma coincidência ou erro de diagnóstico. Pela primeira vez na vida, Clara se permitiu acreditar que havia presenciado algo que a ciência não podia medir, algo que não precisava de provas para ser real. Ao sair do consultório do médico, Clara olhava para os papéis em suas mãos, relia cada detalhe dos exames, buscava uma falha, uma explicação científica que justificasse o impossível. Sua mente treinada para a lógica se recusava a aceitar o que estava diante dela, mas algo dentro dela já sabia a verdade. O milagre era real. A lembrança do olhar do Papa, das palavras que ele disse e da paz que sentiu naquele quarto voltavam à sua mente. Não era um erro, não era acaso. Depois de tanto tempo negando qualquer possibilidade além da razão, percebeu que não precisava entender tudo para aceitar. Pela primeira vez, permitiu-se apenas sentir. Já de volta ao hospital, sem perceber, seus passos a levaram até a capela, um espaço pequeno e silencioso que tantas vezes havia ignorado. Sentou-se no último banco, sentiu as mãos tremerem e respirou fundo. Não sabia por onde começar, nem quais palavras dizer, mas ainda assim, fechou os olhos e apenas se permitiu estar ali. Nenhuma súplica, nenhum questionamento, apenas um momento de entrega. Sentiu um alívio profundo, reconectando algo que nunca deixou de existir, mas que ela havia escolhido ignorar. Quando abriu os olhos, soube que aquele momento marcava o início de algo novo. Dias depois, decidiu voltar à igreja que frequentava quando criança. O ambiente lhe era familiar e, ao mesmo tempo, completamente novo. Sentou-se em um dos bancos e ouviu a missa com atenção, absorvendo cada palavra, sentindo cada gesto. Não era mais a mesma pessoa que havia entrado ali anos atrás, cheia de dúvidas e revolta. Havia encontrado um propósito que transcendia qualquer explicação. Sua vida começava uma nova fase, não guiada pelo medo ou pela dor, mas pela fé. O hospital, que antes era apenas um local de trabalho e rotina para Clara, agora carregava um significado muito maior. Cada corredor, cada quarto e cada olhar trocado com os pacientes tinham um peso diferente. O Papa havia partido, mas algo dele permaneceu ali. O milagre que viveu não era apenas físico, mas também espiritual. A mulher que antes se agarrava à lógica e recusava qualquer ideia de fé, agora via tudo com outros olhos. O vazio que carregou por tantos anos já não existia mais. Em seu lugar, havia uma nova esperança, uma certeza silenciosa de que nunca esteve realmente sozinha. Ao sair pelas portas do hospital, sentiu o vento no rosto de uma forma diferente. O céu parecia mais amplo, a cidade ao redor parecia mais viva. Durante tanto tempo, acreditou que apenas o que era visível e mensurável poderia ser real. Agora, sabia que existia algo além disso. Não era mais a enfermeira que entrara ali meses atrás.
fechada para qualquer coisa que não pudesse ser explicada. A doença que antes era sua sentença agora era sua libertação. E com isso, uma nova jornada começava. Ela voltou para casa e naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, ajoelhou-se antes de dormir. Não para pedir algo, nem para questionar, mas para agradecer. Cada momento de dor, cada dúvida e cada perda a trouxeram até ali. O que antes era um fardo agora era um caminho. O Papa se foi, mas suas palavras e o milagre deixado para trás mudaram tudo. Clara saiu daquele hospital como uma nova mulher, resgatando a fé que achava ter perdido para sempre. Muito obrigado por ter acompanhado essa história até aqui. Ela é uma história de ficção, mas pense se ela não poderia ter acontecido. Se essa jornada tocou você de alguma forma, clique agora para curtir o canal e continuar recebendo histórias emocionantes e inspiradoras como esta. Também selecionamos um vídeo recomendado especialmente para você, com mais relatos impactantes que vão prender sua atenção e te emocionar profundamente. E se quiser mergulhar ainda mais nesse universo de superação e desafios, temos uma coletânea de vídeos com histórias semelhantes esperando por você. Basta clicar na tela e seguir nessa jornada de transformação. Nos vemos no próximo vídeo.